Olá, tudo bem? Uma boa tarde aí para todo mundo que está nos acompanhando. Estou trazendo hoje um amigo, baita profissional para discutir com a gente aqui sobre fenômenos grupais, com o Roberto Escola, PhD, Psicologia Social, e a gente vem conversando em alguns momentos sobre esse tema e alguns outros. A gente vai saber também sobre o livro Núcleo Cultural, tá? Como liderar uma cultura de crescimento organizacional, que tá incrível, tá? Não é papo assim para né, de apresentador, não, mas que tá um livro, ele é profundo, tem profundidade, mas ele é fácil de entendimento. Então você não precisa ser um psicólogo, por exemplo, para entender o que está aqui. Então, por exemplo, assim, ele fala sobre os líderes, né? Como os líderes influenciam os seus liderados, o ambiente onde ele atua. E isso, de fato, tem uma interferência, né? Ou a companhia ou a empresa pode decolar, ou ela pode quebrar, né? Como a gente acompanha aí. E a gente não está falando só de empresa pequena, não. A gente está falando aí de muitos exemplos de companhias multinacionais que tiveram seus problemas porque o líder não estava atento, por exemplo, na sua sombra, né? Que o nosso amigo Roberto fala tanto aqui, e entre outras coisas. Roberto, uma boa tarde, obrigado por estar aqui. Dá um oi para o pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Feliz demais estar junto contigo, Rodrigo, nesse teu programa que eu tenho acompanhado há algum tempo. E, de repente, a gente se encontrou, né? E foi um amigo especial que a gente encontrou nessa jornada, né? Que a gente chama de vida, né, Rodrigo? Então, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui contigo e que nossos ouvintes para falar sobre esse tema tão importante, que é sobre os fenômenos grupais que influenciam na construção de culturas fortes, e também os fenômenos grupais, eles contribuem, às vezes, para a queda das organizações, não importa o tamanho delas. Então, meu agradecimento, Rodrigo. Opa, obrigado, Roberto, obrigado. A gente tem, como eu falei, né, o Roberto tem uma experiência em atuar nas companhias, e a gente veio falar aqui sobre os fenômenos grupais, e eu não sei se, Roberto, por exemplo, assim, a influência, ela seria um fenômeno grupal? O que seria fenômenos grupais, tá, cara? Eu sei que não é uma coisa tão simples de você Sim, de traduzir. Não, perfeito. Vamos começar trazendo essa nomenclatura, o significado delas, né? Justamente eu escrevi esse livro, Rodrigo, para desmistificar um pouquinho sobre culturas organizacionais, de alguma coisa tão complexa, mas trazer assim para o nosso dia a dia, da importância dos líderes, da importância dos gestores, ter o entendimento da sua cultura corporativa. E eu baseei o meu livro no aspecto de processos grupais, que culturas são formadas dentro dos grupos. São as pessoas, as relações que formam as culturas das organizações. Então, os fenômenos grupais é que formam a cultura. Mas o que são fenômenos? Os fenômenos, eles são elementos observáveis de um determinado movimento do grupo. São manifestações. São todas aquelas manifestações, todas aquelas transformações, todos aqueles hábitos, todos aqueles comportamentos, são coisas observáveis. Nenhum fenômeno vai ser fenômeno se não for observado. Então a gente precisa observar o movimento para ser fenômeno. Então, a partir dessa observação, a gente começa a entender a sistematização desses fenômenos, que gera, no final deles, um entendimento sobre os movimentos que estão acontecendo dentro do grupo. Então, cultura organizacional define o grupo através desses pequenos fenômenos, pequenas manifestações que são percebidas pelos nossos sentidos.
Então, Tá. são esses movimentos que os grupos ocorrem, essas manifestações, essas imagens, esses símbolos, que a gente chama de fenômenos. E aí os grupos, as culturas dos grupos, as culturas organizacionais, elas se formam através desses fenômenos grupais, que é o jeito do grupo funcionar, que dá estabilidade para o grupo. Então, esses fenômenos, ao longo do tempo, eles vão criar o jeito de operar do grupo, aquilo que estabelece um padrão grupal. Então, e esses padrões grupais, eles vão criar a cultura do grupo, define o grupo. Então, é importante a gente identificar, não numa reunião, por exemplo, uma questão prática, não só o que é falado, o que é dito, mas em que momento aquilo é dito e por que foi dito aquilo. O que desencadeou aquela fala do grupo? O que está desencadeando esse comportamento do grupo? O que está desencadeando está formando a estrutura do grupo. Sim, sim. Então, os fenômenos são isso, são manifestações que o grupo está trazendo para nós observar. E aí a gente tem que ficar muito atento dessas manifestações, que são percebidas pelos nossos 5 sentidos. Muito bacana o pessoal aqui. A gente está acompanhando, Roberto, a sua fala. Eu acho que, e aí, assim, é como você falou, são manifestações que vão acontecendo nesses ambientes, onde vai criando essa cultura. Então, às vezes, tem algo meio velado, não falado, não, mas se percebe ou não, mas o nosso sentido está toda hora atento, né? E eu imagino, né, Roberto, num ambiente de trabalho, onde trabalham pessoas juntas, que aí que é o que a gente está falando disso, né? O quanto isso, no decorrer de um mês, de dois, de um ano, de dois, de três, de cinco, de 10, o que isso vai mexendo também com as pessoas lá dentro, através dessa liderança que está naquele momento, né? Exatamente. Você sabe que eu tive a gente teve a live na semana passada com a e, enfim, tô até falando ao vivo aqui, nem sei se era para falar, mas enfim, já comecei. E ela me trouxe um case interessante, Roberto. Ela falou assim: nossa, Rodrigo, uma colaboradora, ela performava como um líder. Quando ela trocou, quando trocaram ela de área, ela não ficou na companhia. Estou entrando em coisas aqui para a gente repensar, mas, por exemplo, assim também, Roberto, o que esse gestor precisa entender sobre manifestação? O que é manifestação? São pequenos padrões, você falou em padrões, em observação, o que ele precisa observar durante o dia, e até ele, né? Não só o grupo, mas ele, nesse decorrer, para ele entender um pouquinho isso do que a gente está falando. E aí, não, perfeito, porque aí precisa ter algum conhecimento para entender dessas manifestações. Porque se o líder não tiver esses conhecimentos de grupos, ele não vai ver as manifestações, ele não vai ver esses mecanismos que o grupo está usando, esses fenômenos. Então, o líder pode não ver nenhum fenômeno no grupo dele, porque ele não consegue observar. Entendi. Então, entendeu? Então, olha só, que é importante o líder entender, assim, porque as pessoas vai ter algum fenômeno, que nem agrupamento de pessoas vai ter um fenômeno. Um grupo de pessoas vai ter outro fenômeno. Por exemplo, eu posso estar numa empresa que não é um grupo, é um agrupamento de pessoas. Então, o que é um agrupamento para ver os fenômenos de um agrupamento que é diferente de um fenômeno de grupo? Que a gente está falando que são fenômenos de grupo. Então, a gente explicou o que é fenômeno, agora eu vou explicar o que é grupo para entender os fenômenos desse grupo. Legal. Por exemplo, um agrupamento de pessoas que é a situação mais comum social. E a gente vê em várias organizações também tem um agrupamento de pessoas que não chega a ser um grupo. Um agrupamento de pessoas, as pessoas se reúnem num determinado ambiente
num quadro de tempo e uma moldura de quadro de ambiente e tempo, se reúnem, fazem atividade e se dispersam. E não tem os elementos importantes. Isso são fenômenos. Tem a junção, a atividade. Eu vejo as pessoas tendo uma atividade e vejo as pessoas dispersando. Um grupo já opera de um jeito diferente. Tá, olha que Né? interessante. Já é diferente. Então, o grupo tem essa junção, as pessoas se reúnem, mas elas começam a ter afinidade entre elas. Começa a ter uma relação entre elas. Tá. E essas relações de afinidade, a pessoa tem que sentir que aquele grupo é o grupo dela e as pessoas têm que sentir que ela faz parte do grupo. Não basta dizer assim, eu estou nesse grupo. Não, as pessoas têm que dizer, não, você está nesse grupo também. Sim. Tem Não, que ter olha, essa afiliação das pessoas. sensacional. Então, a primeira questão é assim, as pessoas têm essa afinidade, eu estou no grupo e o grupo me percebe, porque se o grupo não perceber algum membro dentro do grupo, não é um grupo ainda, é um agrupamento com algumas pessoas ali dentro. Tá. E tem que ter objetivos comuns. Nós temos o mesmo objetivo, porque no agrupamento, a gente vê o agrupamento aonde? Num shopping center. Tem várias pessoas ali dentro do shopping center, mas cada um vai com um objetivo. Uns vão fazer compra, outros vão fazer o lanche, outros vão no cinema, então vários objetivos. E a gente não reconhece que aquelas pessoas fazem parte do meu grupo. Já num grupo, que eu quero transformar num grupo, então é uma manifestação. O líder precisa saber se tem alguma pessoa que está sendo excluída do grupo, o grupo está excluindo essas pessoas, e é fácil tu observar quando alguém exclui alguém dentro do grupo. Sim. Ou quando alguém se exclui do grupo. Uma pessoa fica isolada, não participa de nenhum movimento do grupo. Opa, eu não tenho um grupo aqui dentro, eu tenho um agrupamento. Sim, Roberto, isso é muito interessante. E a gente pega, por exemplo, assim, uma coisa simples, eu acho, aí na sua área, por exemplo, se a gente falar sobre grupo de WhatsApp, né, por exemplo, aí às vezes a pessoa que está ali, né, tem uma energia para unir, mas é engraçado, que é um grupo de WhatsApp, né? Enfim, também não é a gente tem essa parte virtual hoje. Mas às vezes você percebe isso, que não há uma coesão, não pluga. E aí, ou seja, eu preciso ter um certo afeto com aquilo, ou seja, eu preciso ser reconhecido naquele grupo pelas pessoas, tá? Né? Eu também reconhecer elas. Só que o que acontece? Com um determinado tempo, Roberto, o que vai acontecer? O que vai, né? Ou seja, o grupo pode andar muito bem, mas geralmente começa uma certa interferência, né? E aí talvez o líder, vamos dizer assim, olha onde a gente está chegando. O líder, ele tendo esse entendimento sobre talvez algumas intervenções. Não sei. Isso. Perfeito. Você não deixa emergir esse, às vezes, mal entendimento, ou alguma coisa que foi entendida errado, ou o cara tá assim, de repente, ele como aquela coisa, né? Eu não topo aquele cara. E ele falou uma vez com aquela pessoa. Então, isso eu acho que são fenômenos também. São fenômenos, de preconceito, de julgamentos, são fenômenos. Sim. E as regras e normas também são importantes, Rodrigo, para estabelecer um grupo social. Tá. O agrupamento não tem regras definidas entre aquelas pessoas. Mas um grupo, então, são regras, são normas, são valores. Se estabelece ali perímetros, padrões necessários para cumprir, para participar daquele grupo. E aí a função do líder é muito importante para definir que tipo de regras, que tipo de normas. Se a gente quiser trabalhar a questão da estratégia, ampliar um pouquinho mais
o trabalho da liderança, mas ele precisa estabelecer essas regras, essas normas para participar do grupo. Algo que vai definir a estrutura grupal. Então, ali nós já temos uma diferença entre agrupamento e grupo. Então, tu vê que grupo já tem uma manifestação totalmente mais elaborada que um agrupamento. Sim. Tem uns mecanismos mais organizados de estabelecer normas, objetivos, e quanto mais os objetivos estiverem alinhados entre as pessoas e entre a organização e entre os grupos, mais forte será essa cultura. Então, quando esses 4 elementos estiverem totalmente alinhados, com objetivos, a gente chama de isomorfismo isso, quando os objetivos individuais estão muito alinhados com os objetivos do grupo. E aí o grupo tem uma movimentação muito mais qualificada, muito mais sólida. E aí a gente já pode ver dentro dos nossos grupos, das organizações, as manifestações que o grupo coloca, né? Dessa afinidade entre os grupos, afiliação, relacionamento. O grupo precisa ter relacionamento, tanto em equipes presenciais quanto virtuais. Nós estamos agora com esse grande desafio de liderar equipes virtuais. Embora as pessoas não estejam trabalhando juntas presencialmente, mas se a gente quiser que elas trabalhem de forma grupal, nós temos que criar as mesmas regras entre eles, as normas entre eles, eles precisam se relacionarem, os objetivos têm que ser parecidos, ou quando um atinge um objetivo, está ajudando o colega a atingir o dele. E estabelecer a afiliação entre o time todo. Mesmo as pessoas trabalhando a milhares de quilômetros umas das outras, eles têm que perceber que aquela pessoa faz parte do time dela. Que ali vai ter alguns comportamentos importantes de um grupo e não de um agrupamento. No agrupamento, a produtividade é muito menor do que num grupo. Tá. Então, quanto mais forte for essa cultura desse grupo, né, que ele já pode trazer o conceito de cultura dos grupos, não só o que é um grupo, mas a cultura dos grupos e os elementos que fazem parte desse núcleo cultural do grupo, isso pode dar mais um elemento para o líder perceber as manifestações do seu time. Sensacional, Roberto. Acho que a gente pode partir para... Já tem pergunta, mas já a gente faz. Obrigado. Aqui vocês podem começar a fazer perguntas para o Roberto. Acho que a gente pode passar aí para a cultura, né? Então, você já definiu a questão de grupo, agrupamento. Fenômenos, agrupamento, grupo. Então, os fenômenos grupais são aqueles fenômenos que estão acontecendo, essas manifestações. Então, quanto olhar mais clínico do líder, mais fenômenos ele vai perceber. Ou seja, o líder precisa ter um certo... Ele precisa ser um pouco... Não sei se a palavra é treinamento ou um pouco mais de sensibilidade para ele poder começar a entender esse tipo de fenômeno, de afetos que rolam no grupo, sem a gente entender por quê, né, no primeiro início, né? E que isso sim vai... Às vezes, Roberto, você já pega, assim, líderes ou companhias, ou enfim, qualquer área aí, área política também, por exemplo, que às vezes não tem não digo nem as companhias, mas ou a companhia que começa, né? Eles não têm ainda definido, né, sei lá, pré-requisitos, ou um objetivo, uma certa visão, missão, e aí a gente vê, né, assim, eu mesmo conheço pessoas que são líderes nos grupos que atuam, né, e às vezes me chega, assim, dúvidas ou questões, mas não está dando certo, não estou me entendendo com aquela pessoa, ou porque talvez é isso que você comentou, não há uma norma clara, e aonde aquele que
que observa aquela norma, né, que tem aquilo para ele se identifica, cara, aqui é o meu lugar, né? Enfim, acho que é mais ou menos assim, Roberto. É isso mesmo. Não, perfeito. Então o líder precisa se capacitar para conhecer o grupo dele, trazer para ele alguns conhecimentos que vão qualificar ele para entender esses fenômenos. Porque não vai os fenômenos só existem se forem observados. Porque são observações que a gente faz. Então, algumas pessoas vão ver muitos fenômenos, outras vão passar a vida inteira e não vão conseguir ver nenhum fenômeno grupal. Sensacional. Então, um fenômeno que a gente percebe nos grupos é que a cultura ela gera todos os hábitos e os comportamentos de todo da organização. Então, aqueles hábitos que as pessoas têm, os comportamentos que as pessoas apresentam na organização, é resultado da cultura corporativa. A cultura, ela estabelece o jeito de funcionar da organização, estabelece os hábitos e os comportamentos de todos da empresa. E é o núcleo cultural que gera a cultura. Caramba. Então, é a partir do núcleo que vai formar a cultura. Então, se eu trabalhar só comportamentos, eu posso condicionar as pessoas, mas eu não vou fazer uma transformação cultural. Eu preciso acionar os elementos que estão dentro desse núcleo, porque é no núcleo que gera toda a cultura. Os padrões, dentro do núcleo tem os padrões muito mais enraizados permeia toda a cultura e toda a organização. Então, o núcleo cultural é, na essência, o centro de direção, o centro organizador, o centro unificador de toda a cultura. Que ali tem elementos conscientes e inconscientes, né? Que permeiam toda a organização. E aí, como o inconsciente tem a função de permanecer inconsciente, a gente só vai ver manifestações do inconsciente, mas nós não vamos conseguir ver o inconsciente do núcleo cultural, mas a gente vê manifestações. E aí são as ideias importantes de como é que eu posso entender também os elementos conscientes e os elementos inconscientes. E esses elementos que estão no núcleo, eu gosto de chamar que são drivers, são motoristas culturais. Então, o motorista cultural que está dentro do núcleo, ele vai dirigir em toda a organização. E a gente sabe que tem motoristas bons e motoristas não tão bons assim. No trânsito a gente vê isso. Total. Então a gente precisa ter bons motoristas culturais para iluminar a organização daquela cultura que a gente deseja, não aquela que não deseja. Então a gente vai ver uma manifestação que está sendo núcleo. Como é que eu sei que sai do núcleo? Porque a gente percebe aquilo em todos os processos, em todas as pessoas, em todas as reuniões. São padrões que definem a organização. Que sai do núcleo cultural. Isso é uma manifestação. É o núcleo que gera cultura, que gera ambientes, né, que geram pensamentos, comportamentos e resultados. Às vezes eu quero mexer o resultado, estabeleço metas, objetivos e não consigo atingir, porque eu não estou trabalhando no efeito principal, que é no núcleo da cultura. Então, se eu tiver núcleos saudáveis, eu vou ter culturas saudáveis, ambientes saudáveis, pensamentos saudáveis, comportamentos saudáveis e resultados saudáveis. Agora, se a gente criar uma organização com núcleo doentio, o núcleo perverso, nós vamos ter uma cultura perversa, uma cultura doentia, que vai gerar ambientes doentios e pensamentos doentios, e comportamentos doentios e resultados não desejados. Então, isso é um fenômeno que a gente pode observar. O ambiente está gerando um pensamento, que está gerando um comportamento. E aí o estudo dos fenômenos é ver qual é que é a ligação entre tudo aí. Está acontecendo uma fala, está acontecendo um comportamento, está acontecendo um resultado, porque está sendo gerado na cultura e dentro do núcleo cultural. É impressionante, né? Quando a gente consegue ter esse entendimento. Sensacional, Roberto. Eu tenho aqui
Está aqui um comentário, sucesso financeiro, que eu sei quem está aqui, o Claudião, obrigado. O Claudio está aqui com a gente. Está aqui, Rodrigão, gestão de grupo é hard, excelente tema. Gestão de grupos, olha a sacada. Olha a sacada. Obrigado, Claudio. Sei que você contribuiu aqui, hein? Genial. Demais. E já tem uma pergunta. Se você quer, eu posso abrir pergunta ou você quer continuar aqui, Roberto? Ela está dentro dessa pergunta ou ela pode esperar um pouquinho? Pode, ela pode esperar um pouquinho, não tem problema aqui, tá aqui, já daqui a pouco a gente passa, mas você pode continuar. Mas vamos ouvir a pergunta, então. Tá bom. Como identificar ou definir os objetivos de um grupo sem criar conflitos? Como identificar ou definir os objetivos de um grupo sem criar conflito? Ou seja, você vai ter um objetivo, né, para aquele grupo ou para aquela companhia. Se aquilo já está no meio do caminho, de repente cria um conflito por causa de ideias, né? Não sei, Roberto, o que você acha? Pois é, aí tem os objetivos da corporação, né, os objetivos pessoais. Mas talvez eu consiga explicar através de uma metáfora sobre objetivos, de esquentar muito o objetivo, de deixar ele muito esticado ou muito curto. Rodrigo, eu gosto muito de comparar a cultura com um aquário. E aí eu vou falar de objetivos também. No aquário, nós temos a vida individual de cada peixe, temos o perfil de cada peixe, nós temos a relação entre os vários peixes e temos a água. Então, imagina, a cultura desse aquário vai depender desses peixes. São peixes dóceis, são peixes nervosos, são peixes que se relacionam, são peixes... A vida individual de cada peixe interfere na relação entre eles. Se tiver um peixe mais agressivo, os que são dóceis, para não morrerem, eles vão ter que ser agressivos também. Eles vão ter que ter uma agitação maior. E a qualidade daquela água influencia também na relação deles. Por exemplo, se aquela água estiver contaminada, estiver suja, estiver poluída, e os peixes ficarem doentes, e eu levo os peixes para tratar eles, e quando eu voltar, se aquela água estiver contaminada, vão ficar doentes também. Então, eu preciso definir a minha cultura, por exemplo, assim, que tipo de pessoas eu quero estar trabalhando ali, qual que é o perfil que eu preciso delas, a sua motivação, o seu perfil psicológico, os seus valores, né, a sua saúde. O eu é muito importante. E é também importante as relações entre essas pessoas. Cuidar dessas relações. Segurança psicológica, estabelecimento de confiança entre elas, o relacionamento. E, por último, a estrutura da organização. Que aí sim vem as regras, vem as normas e os objetivos. Então, se eu aumentar a temperatura do aquário, eu posso criar uma tensão muito grande nesse aquário e matar todos os peixes. Porque o perfil dele não admite essa temperatura alta. Que é o caso das metas. Se eu botar metas muito esticadas, talvez para esse grupo não consegue bater elas. Eu preciso criar um equilíbrio entre metas, entre esquentar muito essa água, essas metas para essas pessoas, em relação ao meu grupo. Então, se eu tiver dando alguma regra de normas que não bate nas relações, não bate no perfil dela, vai criar conflito. Vai criar conflito. E aí vem a questão do treinamento, da sensibilização, do significado, da importância dessas metas, da importância de elevar a temperatura quando for necessário. E abaixar a temperatura também quando é necessário, né? Sim. E aí a gente precisa criar, porque tem um nível de tensão que foge o equilíbrio. Ou é muito alto e muito baixo também. Muito baixo, sem meta, sem objetivo, cria uma complacência organizacional. Então, sem meta, sem regras, sem normas, vai ter uma manifestação. Qual é a manifestação que a gente vai ver? Complacência. Então, a complacência, ou o pacto da mediocridade, eu vejo que o pacto da mediocridade é uma manifestação. Ninguém pega o objetivo, ninguém levanta a mão para nada, ninguém quer resolver os problemas mais graves.
Não temos conversas difíceis. Tem alguns grupos que a manifestação é fugir das conversas difíceis. É uma manifestação. E por que a gente está fugindo das metas difíceis? Provavelmente não tem regras, não tem normas, não tem objetivos, não são compartilhados. Fez, não fez, está tudo bem. Eu conheço empresas que são assim. Fez, está ótimo. Se não fez, também está tudo tranquilo. A empresa tem uma manifestação de ser paternalista ou maternalista. Então, a manifestação é essa. É o pacto da mediocridade. Às vezes estão insatisfeitos com o salário, tem aquela coisa, tu finge que me paga, eu finge que trabalho. Existe essa fala também nas empresas. Sim. Isso é uma manifestação grupal. Se o líder não perceber que tem um pacto da mediocridade ou perceber que tem complacência, ele não vai ver esse fenômeno. E também não vai ver esse fenômeno se tem um turnover muito alto. Ele vê que as pessoas estão saindo, mas não entende o motivo pelo qual estão saindo. Porque talvez as pessoas estão exigindo demais desse grupo. Entendi. Nossa, você falou coisas aqui, Roberto, que a gente ia ter que voltar a fita aqui e para entender né, a profundidade aí do que você está falando. Tem uma coisa assim, Roberto, que eu acho, assim, eu vou te fazer uma pergunta. Nós, como, né, assim, nós adultos, né, por exemplo, assim, a gente teria, eu não sei, eu cheguei um pouco nessa conclusão. Nós teríamos que passar um tempo em algum ambiente onde nós, onde assim tivesse esse tipo de fenômeno do reconhecimento. Eu sei que assim foi necessário para nós, para o nosso crescimento, lá os pais, dizer não para nós, né? Lógico. Mas o que eu percebo também de alguma forma, isso foi meio coisas tolhidas durante o nosso desenvolvimento, né? E eu até vejo isso nos grupos do Interclub, assim, alguns grupos, por que as pessoas permanecem, algumas permanecem, algumas não, lógico, mas as que permanecem é porque tem uma coisa assim de poder falar, poder se expor naquilo que gostaria, de ser ouvido, ou de ter uma crítica, mas uma crítica que não leve a pessoa para o fundo do poço, né? Eu acho que esse tipo de coisa, os ambientes onde a gente frequenta, os grupos que a gente está, né? E também esses grupos podem nos levar a coisas boas, né? Ao crescimento ou não, né? Ou ao adoecer. Ou então eu mudo logicamente você não vai mudar de pessoa, personalidade, mas você pode ter, sim, uma certa influência. A influência, ela é um fenômeno, e aí você me responde se sim, e ele é a partir dessas relações que a gente tem no dia a dia, principalmente dos grupos que a gente está mais inserido. Sim. Rodrigo, só uma coisa, sabe que eu tô com o meu celular, eu vi que a bateria caiu. Caso eu cair aqui, eu vou entrar no computador, tá? Não tem problema, o pessoal já está de aviso. Tá, daí se der algum problema, porque eu quis entrar no computador, não consegui, eu entrei. Mas se cair, eu volto lá, tá? Tá bom. Então, existe um processo na psicologia, que os psicólogos, né, na psicologia chama de contagem emocional. Então, o contágio emocional, a gente se contagia emocionalmente com comportamentos, rapidamente. Então, tem grupos que eles operam através da gentileza, eles operam através da segurança psicológica, Sim. Eles operam através da confiança. Mesmo a pessoa não sendo confiável, naquele grupo ela vai ser confiável. Isso também é uma maneira de deixar a pessoa naquele ambiente, ela se mantém ali, ela não está entendendo que tem um sentimento ali rolando. Exatamente, ela percebe que as pessoas são generosas, elas se ajudam, e para não ser excluído do grupo, eu começo a ajudar também. Sim, total. Se não sou excluído, que é a cultura daquele grupo. E, ao mesmo tempo, tem grupos que são violentos, são perversos,
existe uma insegurança psicológica de agressividade, de raiva, de uma manifestação emocional exacerbada, de gritos, de berro, e as pessoas entram ali para um contágio, ficam iguais. Por causa desse contágio emocional. O contágio emocional ele é muito forte. Ele é capaz de mudar os grupos fortes, mudam a personalidade, o caráter das pessoas. Nossa. As pessoas, às vezes, colam aquela roupagem da empresa e levam para casa. Então, às vezes, eu chego numa empresa que ali tem que ser o mando e controle. Funciona através do mando e controle. E eu chego em casa com mando e controle. Vou tratar meu filho como gerentão, vou tratar minha esposa como gerente, e não como marido, e vice-versa. Porque ela colou na gente. Então, eu preciso entender essas esferas de desenvolvimento, que a esfera do trabalho é uma esfera, a esfera social é outra esfera, a esfera de casa é outra esfera. Ter essa consciência. Quando eu tenho essa consciência, eu não preciso me deixar ser manipulado pelas manifestações do grupo. Quanto menor recurso na gente, mais manipulado a gente é. Nossa, isso depende dos nossos recursos internos. Sim, eu preciso repetir porque isso, às vezes Roberto. eu estou numa torcida violenta, eu não preciso entrar na violência porque ali é violento. Eu simplesmente posso escolher não ficar ali. Então eu preciso ter essa consciência que nesses grupos eu não posso participar. Isso é uma outra informação importante. Que às vezes a gente tem uma certa tendência à violência e em alguns grupos vai estimular aquilo de você. Então tem que evitar essas coisas, evitar essas relações. Tem relações que nem tu falaste, extremamente positivas e relações extremamente negativas, que a gente não evolui pessoalmente nem profissionalmente. Os grupos sociais nos ajudam a evoluir muito, as relações nos ajudam a evoluir muito, mas relações positivas. Mas tem relações que acabam com a gente por causa desse contágio emocional. Que aquele tipo de relação, para mim participar ali dentro, eu tenho que agir daquela forma. Então, às vezes, eu preciso criar mais recursos e mudar o grupo. Porque aí é a função do líder. Talvez o líder precise se desenvolver mais que o próprio grupo para entender esses fenômenos do grupo e ajudar o grupo a sair desse processo, que aí das transformações culturais. Essas são as verdadeiras transformações culturais. Uma cultura não é tecnologia, não é operação, não é processo, não é prédio. Uma tecnologia são processos grupais, são pessoas que formam as culturas. Sensacional, Roberto. Eu já tenho uma pergunta aqui do Felipe. Vou até pedir para o Danilo colocar aqui para a gente na tela já, mas eu vou ler aqui para o pessoal. Ô, Rodrigo, se eu cair, tu continua, tá, Rodrigo? Tá bom, tá bom. Se você quiser ir ligando, Roberto, você quer ligar? A gente continua aqui. Isso, vamos continuar que eu vou ver se eu consigo aqui, tá? Isso. Ou põe no plug o celular, muda ele de... Você pode também trocar ele de posição, não tem problema, tá? Tá. Aham. Eu vou falando aqui, mas você vai se ajeitando, não tem problema. Tá. Aham. Vai falando aí, então. Roberto, hoje as corporações nos processos de seleção, tá aqui, estão usando como crivo alguns testes comportamentais, na verdade já usam um tempo, né? É possível o ambiente de trabalho influenciar de forma positiva ou negativa no indivíduo? É exatamente isso que a gente está até comentando. Estamos falando agora. É possível, sim. Então, eu preciso criar a cultura que eu desejo. Então, aí eu preciso manipular a cultura. Que cultura a gente precisa para dar os resultados que eu quero? Por exemplo, se eu preciso de uma cultura de inovação, nós precisamos criar nas pessoas um senso de inovação onde tem a psicologia da segurança, né? As relações baseadas em segurança. Porque se as relações não forem baseadas em segurança, as pessoas não vão dar ideia, não vão tentar inovar. Então tem que ter muita segurança psicológica para ter uma cultura de inovação. Sim. Só consigam fazer inovação se ela estiver incorporada em todas as pessoas, em todos os departamentos. A inovação incorporada. E aí começa lá no núcleo.
Se eu quiser ter uma empresa que trabalha com grupos, eu preciso que as pessoas gostem de pessoas e trabalhar com outras pessoas. Se as pessoas não gostarem de trabalhar com pessoas de outras pessoas, nós não vamos trabalhar uma cultura de grupos. E aí as pessoas, as relações vão estabelecer o comportamento de todas as pessoas que entram nesse time. Ou seja, Roberto, não adianta pedir para o cara chegar mais cedo. Não é só isso que está implicando. Preciso criar um ambiente para a pessoa chegar mais cedo e gostar daquele ambiente. Sim. E logicamente, se está batendo com também né, a função dela ali, a competência, enfim, tudo isso que é básico, né, numa contratação, mas que o ambiente, quem está lá dentro, tem uma influência, ou né, quem está operando ali. Né? O Alan, tem uma pesquisa do Alan, 1977, isso tem na internet. Ele escreveu para a revista MIT, em 77. Em 1977, os Estados Unidos pediu uma pesquisa para ele, porque tinha grupos de grupos de engenharia muito produtivos, e outros grupos de engenharia não tão produtivos. E o Alan fez uma pesquisa que era praticamente o mesmo perfil entre esses engenheiros. E alguns produziam mais, outros produziam menos. E a conclusão dele é que os que produziam mais, existia uma relação de proximidade de menos de 8 metros entre eles. Eles ficavam numa sala muito pequena. Então, eles tinham um contato rápido um com o outro. Então, só essa proximidade foi mais forte que o conhecimento deles como todo. Então, esse é um processo grupal. Quando aproxima as mesas, quando aproxima as pessoas, a sua produtividade, a sua criatividade é muito maior do que a gente vai trabalhando em cubículos. Essa pesquisa ajudou a acabar com as paredes nas organizações. Então, hoje nós não temos paredes nas organizações, antes cada departamento estava dentro de um quadrado, né? De uma salinha. Roberto. E por que não tem mais isso? Por conta dessa pesquisa que colaborou com isso. Total. Então, quanto mais contato, quanto mais conexões as pessoas têm entre elas, no café, no corredor, na entrada, no refeitório, no banheiro, quanto mais eu conversar com as pessoas, mais do problema dela eu vou saber, vou conhecer, e mais eu vou poder ajudar, e mais vai me iluminar com novas ideias. Então, uma cultura de inovação não se constrói através do lobo solitário numa sala criando. Isso não acontece assim. Acontece com as pessoas criando, do presidente ao porteiro. Todo mundo é inovador na empresa. Isso é uma inovação incorporada. Não pode deixar um departamento, porque aí nós vamos ter um departamento só de produto. E nós temos que ter inovação na contabilidade, na finança, nas vendas, né, nos produtos, no RH, ser uma empresa com inovação incorporada. E essa inovação incorporada quando sai do núcleo cultural, que é através desses motoristas de inovação, esses motoristas de segurança psicológica. Ou seja, se você quer ser líder, ou já é líder, ou seja, quer performar mais, né, nessa função, você... talvez assim um certo esclarecimento sobre esse assunto seria quase que fundamental, porque é você que está dirigindo o carro onde as pessoas estão sentadas ali com você, né? De alguma forma. Exato. Então, eu tenho aqui também, se você quiser mexer aí, Roberto, eu vou ler aqui também. Fica à vontade de mexer no micro. Pode. Isso, se quiser tocar, não tem problema. Perguntando ali, tá bom. Eu vou ler aqui também uma outra questão, a gente vai batendo um papo aí, fica tranquilo. Na sua opinião, as empresas deveriam incluir psicólogos para cuidar da saúde mental dos profissionais? Interrogação. Creio que é uma forma de cuidar de pessoas. Pelo que eu acho aqui, viu, Flávia? Até obrigado pela pergunta e por estar aqui com a gente. Sim, é importante, mas tem que ter também esse conteúdo sobre grupos, sobre isso que o Roberto está falando, né?
o psicólogo sim é importante para aquele indivíduo, né? Mas eu acredito que esse conhecimento sobre gestão de grupo, como pessoas tipo, comentaram aqui, entender mais sobre esse assunto vai te dar mais, vamos dizer assim, mais ferramentas para você poder operar, né? Operar o seu grupo, né? Para quem hoje em dia acho que todo mundo gostaria de ter um grupo, né, Roberto? Quem que não quer ter um grupo? Mas como é que performar com esse grupo e esse grupo ser um grupo de sucesso, né? Um grupo que as pessoas compartilham, que as pessoas se desenvolvam lá dentro, né? Então, eu acho que já é um baita. E aí, só para quem não pegou o início, Roberto Escola, aqui, Núcleo Cultural, tá? Como liderar uma cultura de crescimento, tá? Com um livro, para quem quiser adquirir depois, o Roberto vai deixar como é que a pessoa consegue adquirir isso daqui. Acho que o Danilo precisa trocar a imagem, Dan. Vamos ver se eu consigo entrar no... Tá. Tá. Você tá no micro, agora. Tá me ouvindo bem aqui? Tô. Se quiser desligar um e ficar com o outro, também ok. Então, aqui tá melhor. Tá, não, legal. Tá perfeito. E então, para quem não pegou o início, autor do livro Núcleo Cultural, Roberto, fala aqui para gente um pouco do seu, não é o currículo, mas o que fez você escrever o livro, primeira coisa, e qual é a sua formação, qual é o seu, enfim, o pessoal entender aqui um pouquinho sobre você aqui. Eu me formei em engenharia, eu sou engenheiro de formação. E eu trago muitos exemplos da engenharia na construção estrutural de uma cultura. Então, eu tenho alguns exemplos que eu até trouxe da própria engenharia. Então, eu me formei em engenharia e depois eu trabalhei 10 anos como engenheiro numa grande empresa e comecei a estudar grupos, onde eu me formei numa escola, né, na Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, e em didata em dinâmica de grupo. Aí eu fiz um mestrado em administração, e esse mestrado de administração ajudou muito na construção desse livro, porque eu trago conceito administrativo também, né, sobre cultura. Mas foi depois, no doutorado em psicologia social, que eu pesquisei o núcleo cultural das organizações, que é através de uma manifestação inconsciente da liderança. E aí depois eu fiz um pós-doutorado em psicologia, e eu juntei, então, nesse livro, uma formação técnica de engenharia, né, uma formação em administração e uma formação em psicologia. Então, esses 3 grandes pilares, eu senti que estava no momento de deixar, assim, uma contribuição, né, no aspecto da cultura, porque eu investiguei alguns elementos da cultura que traz assim para o dia a dia da gestão. Então, claro, se a pessoa é psicólogo, isso vai ajudar muito, mas eu não escrevi um livro para psicólogos, eu escrevi um livro para pessoas que estão profissionais liberais. Tu leu o livro, né, Rodrigo? Tu vê que ele é profundo, mas ele é simples a sua leitura. Sim. Não é uma leitura rabiscada, difícil, não é uma leitura fácil de ler. Eu tenho meus grupos de estudo, né, eu tenho um grupo de estudo que quem compra o livro, ele participa dos grupos, que é uma forma assim de estar estudando o livro, e ali nesse grupo tem executivos, né, donos de empresas grandes, e tem profissionais que já aposentados, né, tem de vários tipos de perfis. E todo mundo consegue conversar, porque o processo eu trabalho processo, eu trabalho conteúdo. E aí cada um traz as suas experiências no seu dia a dia. Então eu escrevi um livro para leigos, e se você não é leigo, está interessado em aprofundar teu conceito de cultura, ele também atinge, me parece.
né? Porque ele é um livro que aprofunda. Porque eu tive o insight de criar o núcleo cultural, que eu defini esse núcleo cultural, através de uma citação de Jung. Então, Jung fala que a maior influência psíquica do ambiente circundante da família é a vida não vivida dos pais. É a sombra psicológica dos pais. Então, os pais têm uma sombra psicológica, né, e tem um papel social importante. E aqueles elementos que a gente retém, recalca, eles continuam ativos dentro da gente. Então, essa é a maior influência psíquica. Quando eu fiz uma pesquisa nas organizações, eu peguei a hipótese de Jung, né, que também é corroborada por outros autores, Rollins, por exemplo, também fala sobre isso. Aí eu peguei essa hipótese e levei para as organizações. Com a seguinte hipótese, eu criei essa hipótese, que a maior influência psíquica do ambiente circundante nas organizações é a vida não vivida da liderança. É a intenção da liderança, mas que não age, mas está como intenção. É a maior influência psíquica, o maior driver cultural é o inconsciente da liderança. E aí os líderes precisam entender qual é que esse inconsciente da liderança tem que estar gerando a cultura da organização. É claro que tem outros drivers que estão extremamente importantes, mas esse driver oculto, ele é o que está na essência do núcleo cultural. E aí eu preciso entender o que está nessa sombra psicológica das lideranças. Que a sombra psicológica da liderança, ela estabelece a cultura, o elemento mais importante da construção da cultura corporativa. O Roberto, e mais que assim, a gente, né, as pessoas que, ainda mais que estudam com você e tal, a gente sabe que é difícil a gente, primeiro assim, perceber isso, né? Perceber que isso está atuando na gente todo o tempo. Primeira coisa. Segundo, como você sair disso? Aí é outro papo. É outro papo. Eu posso te falar que eu não sei se dá para sair, Roberto. Porque talvez seja uma coisa familiar tão assim, na fonte, né? Que ok também, eu não sei, tá, Roberto? Eu tô dando uma devagada agora. É incrível essa reflexão, claro. Então, talvez ok de você se você foi influenciado, ok, e talvez ok você seguir isso, se isso for talvez é da sua natureza também, enfim, mas já perceber já é um grande caminho, né? Já é um grande caminho. Mas eu reforço muito, essa pergunta foi genial, e eu reforço muito no meu livro, que é o processo de individuação dos líderes. Quando os líderes estiverem individualizados, eles conseguem fazer uma cultura, organização única, exclusiva e singular. Então, e aí eu trabalho muito essa questão da liderança, porque a maior influência da cultura é a sombra psicológica da liderança, é a vida não vivida da liderança. E aí, quando ele consegue fazer esse processo de autoconhecimento, esse processo de autoaceitação, trazer para a consciência esses elementos que estão recalcados dentro dele, que contamina, influencia, mas é que pode contaminar positivamente também, porque dentro do psique tem coisas positivas, tem coisas incríveis, mas por conta de determinados hábitos, talvez eu não explore aquilo lá. Então eu preciso conhecer meu grande potencial. Quando a liderança conhece o grande potencial, quando eles entram no processo de individuação, de incorporar todo esse material que antes estava recalcado, eles conseguem fazer uma cultura única, exclusiva e singular. Porque eu profissionalmente, eu gosto muito de identificar os processos culturais. Não é a cultura que eu digo para a empresa, tu precisa ter essa cultura. Não, isso não existe. Aí precisa entender qual que é o processo cultural da empresa e ver como é que ela gostaria, qual é a melhor cultura para competir.
E ela compete através desses processos, dessas manifestações culturais. Então, não precisa identificar quais são esses processos culturais para identificar essa cultura que nós fazemos. Então, não é essa aplicação de um questionário. Às vezes, tu tem a resposta, mas tu não tem a consciência. O que está gerando isso? Exato. A pessoa sabe o que está gerando, quais são os fenômenos que estão gerando esse tipo de cultura. Porque se eu der só o diagnóstico, mas não mostrar o motivo pelo qual tem isso, não vai adiantar, porque daqui a um ano volta tudo. Porque as organizações têm um processo que se chama de imunidade à mudança. Imunidade à mudança. Como nós temos na saúde, a dificuldade de mudança, mesmo sabendo que aquele comportamento está gerando uma grande perda para a gente, é difícil mudar, né, Rodrigo? A gente sabe que é difícil mudar um determinado hábito, comportamento. E as organizações também têm um processo de imunidade à mudança. Em termos estatísticos, praticamente 9 de cada 10 pessoas, 7 não mudam. 3 podem ter a possibilidade de mudança. Mesmo sendo uma questão de vida ou morte. Sim. Imagina uma organização que não é uma questão de vida ou morte, é uma questão de trabalho, importante, mas é uma questão de trabalho. Então, nós precisamos identificar quais são os objetivos concomitantes. Então, uma coisa, eu estabeleço essa meta objetivo e esse eu ganho. Mas, por outro lado, tem uma perda se eu atingir esse ganho. Tá, você entendi. Olha só o que você está falando, Roberto. Então, assim, precisa identificar o que eu estou perdendo se eu ganhar aquilo. E, às vezes, eu perco... Supostamente, eu estou perdendo mais se eu ganhar do que eu estaria ganhando. Então, eu tenho que trazer para a consciência isso. Sim. Que é um falso ganho. É um falso ganho. É um falso ganho. Então, eu tenho que entender esses objetivos. Isso é uma coisa madura. Então, as pessoas falam nas reuniões, ok, vamos fazer, vamos se comprometer. Mas saiu da sala, não se comprometem. Porque elas ficam imaginando as perdas que terão. Sim. Então, preciso trazer essas questões, preciso entender essas questões. E aí, Roberto, você, assim, uma pergunta bem simples, assim, você acha que, ou seja, você está falando que se eu quiser avançar, eu vou perder, eu vou também perder. Porque é da natureza, não tem isso. Né? Não tem isso. Uhum. Não tem senso. Mas assim, é o que você falou, a pessoa fica numa falsa sensação e aí perduram 10 anos daquela maneira. Né? Eu acho que é um pouco isso que a gente está falando. Ou seja, se eu for fazer essa transição e esse processo de individuação, eu vou deixar coisas para trás, porque é um cara que está deixando suas travas, suas questões e tal, para avançar. Né? Exatamente. E as companhias é a mesma coisa, né? É igual você falou assim, eu quero então, a partir de amanhã, ser um triatleta, entendeu? Eu vou escrever no papel que eu vou ser triatleta em 1 ano. Cara, a não ser que você tenha um motivo muito grande, ok. Mas se não, até o seu chip entender que aquilo, né, por que aquilo está acontecendo, você vai ter que mudar padrões, comportamentos. Depende se você levantava às 9 da manhã, você vai ter que levantar às 5 agora. E está perdendo 3 horas de sono. Exato, você perde 3 horas, mas ganha outras coisas. E aquilo, né, Roberto, por exemplo, assim, não, eu quero ser um ciclista profissional, cara, ou seja, eu frequento um grupo de ciclistas que vai me puxar. Exatamente. E aí você vai ver que a coisa é mais embaixo, os caras estão numa pegada, é igual você cair num grupo de empresários, uns que faturam um X e você vai para um X mais Y. A cabeça é outra, o hábito é outro, o funcionamento é outro. Você vai ter que, de repente, passar por um processo para poder até entender do que está se falando.
por exemplo. É genial. É o contágio emocional. Né? Tu vai se contagiar. Então, isso que acho que algumas pessoas aqui do chat comentaram, né? Assim, ou seja, ter uma relação mais saudável com pessoas que me tragam, sei lá, um bem-estar, logicamente existem desafios no meio do caminho, mas eu acho que Total de acordo. quanto mais atento a isso, mais a gente vai poder identificar aonde eu quero estar e aonde eu não quero estar, com que pessoas eu não quero estar. Porque essas pessoas vão ter hábitos coerentes com aquele objetivo. Porque é dramático as mudanças organizacionais. É dramático. 3/4 de todas as iniciativas organizacionais, 3/4, ou 75%, 80% de todas as iniciativas organizacionais, planejamento estratégico, gestão de pessoas, gestão de competências, desenvolvimento de liderança, fusões, aquisições, programa de melhoria contínua, qualidade, 80% de todas as iniciativas organizacionais não dão certo, ou deixam a organização em pior situação que estava antes de começar o programa. Deixa até ser menos recursos. Por quê? Porque a cultura não sustenta essa nova prática. Total. Nós precisamos identificar que cultura sustenta essa prática. Se a cultura não sustenta essa prática, esse movimento organizacional não vai dar certo. A cultura é mais forte que todas as práticas. Mas eu posso mudar a cultura. Perfeito, eu acho que mudar a cultura, eu tenho vários exemplos de mudança de cultura satisfatória. Mas aí tem que estabelecer o núcleo cultural, estabelecer quais são os hábitos, identificar a liderança, identificar os drivers culturais que existem, positivos e negativos, e criar novos drivers. E ser disciplinado com esses drivers. Que a gente viu antes da pandemia, várias empresas começaram a construir algum tipo de cultura, entrou a pandemia, voltou exatamente como era antes, porque não teve disciplina. Então, eu preciso ter disciplina em alta e baixa, com consumo ou sem consumo, ter disciplina nessa nova cultura que eu desejo. Porque senão eu vou dizer para as pessoas assim, olha, isso é bobagem. Eu quis uma coisa, mas eu quero outra. Na verdade, eu quero outra. Eu quero ser uma empresa de baixo custo, vamos reduzir custos, não vão investir em pessoas, não vão investir em inovação, porque ela quer ser commodity. Mas se entrou na pandemia, entrou numa situação ruim, continua ali com disciplina, né, buscando os pipelines de inovação, buscando os dutos de inovação constante, isso vai gerar uma cultura muito forte, uma cultura coerente. Cultura coerente vai gerar cultura forte. Cultura incoerente, o que é cultura incoerente? Cultura incoerente quando o núcleo cultural diz uma coisa, as regras e as normas dizem outras, e os artefatos dizem outras. Por exemplo, um artefato é o tamanho da mesa das pessoas, né? O estacionamento. Eu posso dizer assim, não, aqui nós vamos ser todo mundo igual. Só que a mesa das pessoas são muito maior, a sala é muito maior, o estacionamento tem privilégio, já não almoça junto. Então, esses artefatos revelam o que é a cultura da organização. E aí não é uma cultura coerente. Eu digo uma coisa, mas ele se comporta totalmente diferente. Então, uma cultura coerente é quando tem uniformidade. O núcleo cultural está alinhado à cultura, está alinhado às práticas, né? Que daí vamos colocar na definição, assim, o núcleo cultural ele gera uma estratégia alinhada, que gera regras alinhadas, normas alinhadas e cria artefatos, o que a gente consegue ver na organização de uma forma alinhada e coerente. Aí é uma cultura forte, mas nem toda cultura forte é boa. Tem cultura forte que está destruindo a empresa. Sim. Está muito enraizada e não consegue identificar o ambiente para mudar a sua própria cultura. Mas antes de domar um animal, nós temos que capturar o animal, né? Então,
Eu preciso capturar essa cultura, entender essa cultura. Quando eu entendo a minha cultura, eu consigo transformar ela. Mas se eu não entender a cultura, eu não vou fazer nenhum tipo de transformação. Para transformar, eu tenho que entender. Isso é sine qua non. Para transformar, eu tenho que entender e tenho que capturar a minha cultura. Como é que eu capturo? Identifico os padrões que existem nos grupos. Quais são os padrões que definem o jeito daquele grupo ser? Estabelece estabelece um jeito daquele grupo funcionar. De confiança, de generosidade, de inovação, de estrutura. Tem grupo que só funciona muito bem na estrutura. Regras e normas, indicadores. Outros não funcionam dessa forma. São mais inovadores, mais flexíveis. E aí eu preciso entender o funcionamento desse grupo para colocar as melhores práticas e a melhor estratégia. E alinhar. Precisa de alinhar a cultura. No meu livro eu falo muito sobre isso. Né? Depois de trazer todas essas definições do núcleo cultural, através da definição da cultura e todos os drives, eu faço um paralelo entre a cultura com a estratégia e as práticas. Isso aí tem que estar alinhado. E depois, isso é a base, mas depois cada um pode colocar o seu jeito. Né? O seu jeito de operar e o seu jeito de mudar, porque daí a ideia não é criar uma cultura igual uma da outra. A gente não pode criar, a Google tem essa cultura, a Apple tem essa cultura. Isso é bom para a Google, é bom para a Apple. Mas eu preciso saber qual que é a melhor cultura minha. Mas essa melhor cultura minha tem que ser minha. Não pode ser cópia e cola. Ela tem que ser única, exclusiva e singular. Aí nós temos uma cultura forte e de crescimento. Aí meu livro fala como criar uma cultura de crescimento. E você vai colocar que tipo de cultura você quer, mas que vai fazer ela de crescer. Muito bom, Roberto. Mais uma vez aqui, para quem não conhece. E daí você vai falar como é que adquire o livro. Tem gente querendo adquirir o livro. Núcleo Cultural, ele já deu, assinado pelo Roberto, está aqui, com muito carinho. Obrigado, Roberto, ao vivo. Como é que a pessoa adquire o livro, Roberto? Tem duas formas. Pode entrar no site da Amazon.com.br e digitar ali Núcleo Cultural, vai aparecer, pode comprar na Amazon. E também pode, no meu e-mail, né? Mandar um e-mail para mim, núcleocultural@aol.com. núcleocultural@aol.com. Ou no WhatsApp. Isso. Posso deixar meu WhatsApp? Pode, lógico. 54. Deixa quer ver? Eu vou até deixar aqui nos comentários. Vai lá. 94. Na verdade, aí é zero o quê? É 54. Então é Caxias do Sul, é 054. 054, vai lá, 991. 991. São dois 9, né? 991. 980721. Falam direto com. Olha só, hein? Passando o telefone ao vivo, hein? Ao vivo. Com todo prazer, né? Então é 991-980721 ou no site da Amazon. Tem no Submarino também. Né? Eu até acho bacana, Roberto, o pessoal ligar para você direto, né? Falar pelo WhatsApp, porque aí você vai conhecer. Eu estou vendo aqui que o Ricardo Angelim, fantástico. Obrigado, Ricardo. Você que é empresário, é um cara que sabe do que a gente está falando aqui também. O Roberto, assim, é um cara 10 e pode nos colaborar muito com os nossos negócios, com a cultura. Eu sei que você tem um business aí super, super bacana, tá expandindo. Então, que aliás é Dom Shampoo aqui, para quem não sabe, o Dom Shampoo está aqui também com a gente aqui. E eu quero agradecer, primeiro assim, ao Roberto, a gente vai fazer mais isso aqui. Né, Roberto? A gente vai voltar mais. Sem dúvida. Me chama que eu venho. O pessoal adorou. Um sucesso a live. Depois eu vou te contar. Um sucesso. E, então, te agradecer por tudo, né, que a gente que a gente vem fazendo. Você também está orientando o meu negócio, as coisas que eu estou fazendo aqui. É um cara que eu conto aqui também muito. E agradecer as pessoas que estiveram aqui, Cláudio, Felipe, Paulo, Flávia,
a Lucy Escola, o Ricardo Angelim, entre outros aqui que tiveram com a gente. Foi muito incrível. Gente, o livro é sensacional, tá? O Roberto logo está aqui em São Paulo para falar ao vivaço, de repente. Vai ser um grande prazer. Eu vou fazer E tá disseminando o Roberto, a gente começou a conversar, eu falei, cara, não é possível que esse conhecimento as pessoas não sabem, fica muito ali. Eu falei, não, pintou um cara que vai falar o que acontece de verdade, né? Muito feliz, Rodrigo, muito feliz. Então, eu estou super contente com o nosso trabalho aqui, com o que a gente está fazendo. Muito potencial, muito potencial. E a gente vai se vendo umas outras aí. Gente, eu quero agradecer. Roberto, as últimas palavras aqui para quem te conheceu hoje aqui. Rodrigo, queria te dar um parabéns pelo teu programa, né? Tu é o cara que a gente se conheceu, né, no teu programa, né? Sim. Então eu quero te agradecer. Eu acho que o teu programa tem uma contribuição, tu é um cara ativo, tem várias frentes de trabalho, então agradecer estar do teu lado, assim, ser teu parceiro. Parabéns tu fizeste uma imagem, assim, eu achei incrível a tua imagem, né? Legal, a comunicação a comunicação está ótima. Bacana. Então agradecer também tanta gente carinhosa, né, que esteve com a gente, assim, fazendo perguntas, conversando com a gente, nos ouvindo. Então, a única coisa é agradecer, né, esse momento, e estou aberto, disponível. Me chamou que eu venho com todo prazer, trazendo esse tema, um outro tema também que tem no livro. Conta comigo sempre, Rodrigo. Tivemos uma aula aqui, Magma, com o Roberto Escola, sobre fenômenos grupais, entre outros assuntos, cultura de crescimento, hábito, comportamento, tudo bem, mas tem outras coisas aí acontecendo que você precisa entender. E o líder, quanto mais sensibilizado, um pouco mais treinado, entre aspas, mais sabendo vamos dizer assim, dessas ferramentas, né? Quando ele tem essa percepção, como o Roberto falou, às vezes alguém nem vai perceber, vai passar anos, mas alguns percebem, mas isso tem jeito também de treinar um pouco essa percepção. E o líder precisa estar todo o tempo, né, Roberto, se cuidando e se desenvolvendo para desenvolver os projetos que ele tem. Exatamente. Então, é isso. Gente, uma boa noite para vocês e até a próxima quarta-feira, às 16h30. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau. O Danilo aqui, obrigado pelo backstage. Nossa.